vamos lá com vocês, Gabriel Gomes, pastor Gabriel Gomes. É muita honra. Estou feliz, muito alegre de participar do podcast ao ponto de vista bíblico. Já é um ponto crucial, né, para os dias atuais, né? A valorização sobre aquilo que a Bíblia fala, né? Sobre a opinião bíblica, que é muito importante. E devido às honras que me foram dadas aqui por Deus, muito peso, viu, irmão? É muito peso. Pastor Nilson, Pastor Wesley são amigos de datas, homens de Deus. A gente descreveram aqui já o tempo que tenho ministrado a palavra. Por bondade de Deus. Também, os homens de Deus aqui me dão a honra de participar dessa história. Eu estou feliz em participar desse ciclo de história diante do que é esse poder que já tem vidas. Eu quero procurar atender essa noite essa expectativa, sabendo que tudo se resume à Bíblia, a palavra, né? A gente é só um canal, somos apenas um instrumento onde a nossa missão é repassar como a gente, como arquiduto, como rio. E rio é fluente. E a ideia de que aquilo que Deus coloca em nós tem que ser passado. O evangelho é geracional. Então eu quero, já que você está aí me assistindo, também te convidar a entender um pouco sobre a questão do chamado. É um tema muito profundo e abrange muitas questões, né? Eu quero aqui, eu amo discorrer sobre assuntos específicos, ainda mais sobre, por bondade de Deus, alcançado desde os meus 12 anos de idade. Hoje, não vou revelar mesmo, não, se não quer revelar, né? Mas já não tenho mais 12 anos. Tem alguns aninhos, são 19 anos. E pela bondade de Deus chegamos aqui. Creio que nós iremos essa. Só que nessa trajetória a gente vai aprendendo algumas coisas sobre o chamado, né? Nos dá um pouco de autenticidade para falar sobre o assunto. Pastor Wesley, Pastor Nilson, sei que os senhores são biblicistas, eu não estou sozinho. E você que está em casa também pega a sua Bíblia, porque o assunto aqui principal é Bíblia, palavra. Claro que eu estou longe de dar aula, ainda mais para esses senhores aqui, irmão. Mas Bíblia, eu acho que é o mínimo que o cristão tem que ter na sua vida. É o conhecimento, né, básico. E não ficar nisso, com certeza. Mas para quem tem chamado, não tem como fugir do livro, essa palavra, essa regra de fé, é a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje eu queria falar aqui de um personagem que não é desconhecido. Eu acho que, dentre os personagens bíblicos, ele é um dos mais. Abraão. O texto base para a gente discorrer hoje é Gênesis 12. Eu sei que você já conhece. Se você não conhece, agora, Bíblia, ouvindo, né, tanto a mim quanto os Deus, que nós temos a falar sobre este assunto, sobre um dos chamamentos mais lindos da Bíblia Sagrada e também um dos mais complexos, pois revela não somente a potência de Deus na vida de quem ele faz um chamado, traz uma chamada, como também na vida do próprio, né, está recebendo a chamada. Então, em Gênesis 12, a gente encontra a história do princípio da chamada de Abraão. Abraão, alcançado por Deus ali, através de uma palavra. Se você quiser acompanhar, pode ver, no acaso comigo, você vai ver Deus se manifestar a Abraão, né, pastor Wesley, tendo já uma ordem, né? Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Separei alguns pontos para a gente entender, pois todo chamado ele não foge da regra que a vida nos apresenta, que é a regra mais natural: começo, meio e fim. E Abraão, ele viveu pausadamente, né, de forma tão autêntica essas fases que a gente consegue, tanto no começo, no meio, no findar da vida de Abraão, exaurir muitas lições sobre o chamado. E a primeira questão aqui é que Deus se revela a Abraão para depois revelar sua ordem. Deus se revela a Abraão para depois revelar o chamado de Abraão.
para depois revelar o propósito que seria a vida de Abraão. Então, todo aquele que tem chamada, todo aquele que gosta, antes dele se preocupar qual é a missão, o propósito que Deus tem para ele, é ele saber quem é Deus para ele. Nós estamos vivendo num século onde as pessoas estão se apegando tanto à missão, estão se esquecendo de quem deu a missão. Tanto se apegando à promessa que estão se esquecendo de quem fez a promessa. Quem fez, eu carrego isso. Eu tenho até um livro que já está pronto, querendo Deus aí, vou lançar. E essa frase está lá no meu livro. E mais importante do que a promessa é quem fez a promessa. E a garantia na vida de quem tem promessa, que a promessa vai se cumprir, é o quanto ela valoriza isso. Porque se eu olhar para a promessa, valorizar a promessa e colocar lá, claro que não tem nenhum problema valorizar a promessa, é o nosso dever. Mas colocá-la acima de Deus, se ela não acontecer no nosso tempo, ela se postergar, acontecer de não acontecer no nosso tempo e por isso a gente se frustrar, pra gente, se a gente se apegar à promessa, quem fez a promessa não tem valor. E é um erro que tem acontecido muito, onde as pessoas, por não ver as coisas acontecerem, rejeitam a intimidade, elas resolvem então despotencializar quem é Deus na vida dela, porque para ela o que Deus falou é mais importante do que ele que está falando. Então é um tema muito forte e na trajetória de quem tem chamada isso vai acontecer. Tem uma coisa que eu falo sobre Abraão que eu percebi lendo e eu creio que vocês vão perceber se vocês estudarem, continuarem estudando. Diferente dos dias atuais, a gente vai para o monte, a gente vai para a campanha na igreja e se Deus demorar um pouquinho para falar com a gente através de um vaso, de um instrumento, a gente já desacredita de tudo que Deus prometeu, a gente desanima. Mas Abraão ouvia a voz de Deus no mínimo em um intervalo de 20 a 25 anos. E como é que ficaria hoje em dia? E pouca gente. Porque é uma realidade que está ali que a gente ignora, porque a gente só se apega às partes prometidas, às bênçãos faladas. Mas e o sacrifício? E a fé autêntica de Abraão, que precisa ser relatada e enfatizada. O processo é doloroso porque o ambiente é o deserto de guerra. É deserto, só de ser deserto já é difícil. Deus praticamente coloca na mão de Abraão um mapa em branco com uma epígrafe. Para a terra que eu te mostrarei. Como é que faz? E outra coisa, Deus se manifesta e revela a Abraão para depois revelar o propósito, a missão, a ordem na vida de Abraão. Quando Deus então manifesta a ordem na vida de Abraão, esse Deus que agora está aparecendo para falar com Abraão, que é algo novo para ele, dá uma ordem meio que louca. Como é que eu vou para um deserto com um mapa com uma epígrafe apenas? É aqui que entra a mesma questão. É o confiar, valorizar mais quem deu a promessa do que a própria promessa. Isso que a Bíblia diz, Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado por justiça. Então, é algo muito, muito coerente para focar aqui nesse ponto sobre a importância de quem fez a promessa, de quem faz o chamado, até mesmo mais do que o chamado. Porque se eu não entender isso, pastor, se eu for rejeitado, quando eu for ignorado, que acontece muito isso, menosprezado, Deus para mim não vai ter o mesmo valor, porque eu estou apegado àquilo que prometeu e não a ele que fez a promessa. Então você que está assistindo aí, podcast, tem que ter um chamado, acredite que a força do teu chamado está em quem você está se apegando. Essa é a verdade. Uns se apegam em dinheiro, outros se apegam em agendas, outros se apegam em sistema. É um tema forte? É. Mas aonde a gente vê quem de fato se apegou àquilo que é certo? Quando passa o tempo que for, como passava o tempo para Abraão, porque a gente ignora às vezes esse fato do tempo, e o tempo não tem como ser desvinculado do chamado, ao ponto dele ouvir a voz de Deus entre 20 a 25 anos,
E mesmo assim, com apenas aquela epígrafe no mapa que deu para ele crer vai chegar em algum lugar com Deus. E tem um fator que é bom a gente enfatizar aqui, que Deus não usou um profeta para falar com Abraão. Falou, pessoal. Pessoalmente, é sensibilidade de intimidade. Onde eu penso assim, quem tem chamada não é desvalorizar os instrumentos que Deus tem, os profetas, né? Não depender de Não terceiros, né? depender de. Eu sou de uma época, não sou antigo, tá, gente? Não vou revelar a minha idade, mas eu não sou antigo. Sou antigo no termo de ancião, né? Sou novo, mas eu peguei em pouco tempo. Não temos É porque em atrás, pouco mais ou tempo, menos. positivo, em pouco tempo as coisas mudaram de uma forma que mudou você se muito assusta. Então eu consegui pegar essa época e eu ir na casa de alguém precisando talvez de um conselho, eu já vivi isso. Eu já vivi. Talvez você vai se identificar. Ir na casa de alguém para oração, tinha muito isso antes de que a gente ia na casa delas para orar. E aquele desejo também de ouvir a voz de Deus. Não vamos anular, vamos ser hipócritas, essa é a verdade. Mas pelo menos tinha essa sede. Eu fui. Não vi isso uma vez, ouvi várias vezes. Bater na porta, quando a irmã atendesse, falava assim: Pai do Senhor, irmão, Deus fala. Você está entendendo? É uma intimidade que aquilo que um profeta fala só vai confirmar aquilo que ele falou comigo em secreto. Tá entendendo? Aquele que tem chamado, ele tem que aprender a desenvolver isso como Abraão. Querendo ou não, ele desenvolveu. Era tempo longo? Era. Mas era algo que marcava. Mas era o suficiente. Entendeu? Então, quando eu aprendo, quando eu amadureço dentro de mim essa intimidade, eu consigo sobreviver, eu consigo criar uma resistência maior do que aquele que, infelizmente, vive na dependência da intimidade. Essa é a verdade. Quem tem chamada não pode viver na dependência da intimidade alheia. Que seja para agregar, que seja para somar, mas que não seja a sua fonte. Hoje, você botar um cartaz que não nada contra o dom profético, pessoa que tem esse, mas que essa pessoa, eu penso dessa forma, induz as outras a criarem em si essa intimidade, não fazê-las refém. Hoje o que a gente vê é o instrumento querendo que as pessoas refém da sua instrumentalidade. Só que, como eu falei aqui no começo, o evangelho é geracional. Posso querer que a pessoa seja dependente da forma que Deus me usa, dependente do meu talento. Eu tenho que provocar em você a sede de você desenvolver o seu dom, de você desenvolver o seu chamado, você viver a sua intimidade e aplicar, evoluir no propósito que Deus tem na sua vida. Então, Abraão, como o senhor falou, eu já vou devolver a palavra do senhor, que é que o papo Bíblia, a gente... Quando Abraão vive isso, você pode perceber que ele, sempre que Deus falava com ele, era no meio de uma crise dele. Como em Gênesis 15, tá dentro da tenda, aquela questão que a gente conhece. Mas essas experiências foram, no particular, provocaram em Abraão uma fé, provocou em Abraão uma fé autêntica. A fé, ela evolui. Isso depende da sua entrega e da sua experiência que você se permite ter com Deus. Isso aumenta o teu grau de fé, o teu nível de fé. Tanto que Abraão chegou a um ápice de fé que imparável, irmão. Não tem como. Ele é chamado de... A Bíblia atribui paternidade a algumas coisas, não são muitas não. Ao diabo, que é o pai da mentira, papai do céu, nosso Deus, nosso Senhor, e ao pai Abraão, o pai da fé. Então, quando a Bíblia enfatiza algo que é raro, ela está dando ênfase a isso. Você sabe disso. Então, Abraão, quando ele desenvolve essa fé autêntica, eu consigo ver nele coisas que revelam o que é uma fé autêntica. Quem tem chamada tem que chegar nessa fé. Como? Você lê lá depois, se você quiser, está escrito em Hebreus, que Abraão considerou que ainda que Isaac fosse morto, o Senhor era poderoso para lhe ressuscitar. Aí eu te pergunto, qual exemplo Abraão tem ou evidência de ressurreição antes dele? A fé de Abraão, ela alcança uma autenticidade tão alta, tão elevada, que ele crê no improvável, ele crê em algo inusitado, ele crê no sobrenatural. Então,
Para a gente alcançar isso, temos que valorizar a nossa intimidade. O pastor Ed estava falando aí. Gabriel. O pastor Nilson, eu aplico muito isso, porque é algo que eu aprendi diante de circunstâncias. A gente aprende quando a gente vive uma questão, uma aprovação. Deus, que serve para agregar e crescer. É isso que eu vou falar agora. O senhor acabou de falar de maneira plena. Abraão, ele profetiza, mas não se preocupa com Deus proverá para si, é para ele. Deus vai dar o jeito da oferta ser recebida. Não sei como. Porque quem tem chamada vai receber uma promessa, às vezes, que na sua realidade se torna. Deus, quando eu recebi as promessas que. Eu vou ser sincero, eu tenho hoje esse tempo de ministério, mas eu não tenho nem metade das. E promessas que para o meu tempo, para a minha realidade, quando eu as recebi, loucura. Loucura. Mas Abraão, ele manifesta isso. Uma fé tão autêntica, quem tem chamada tem que ter, irmão. Porque ele fala, ó, eu não me preocupo com o método. Deus proverá. Deus proverá. E todo cristão tem que entender essa realidade. Não interessa o método. Ele vai fazer. O método é dele. Igual o leproso fala para Jesus, se tu quiseres, eu posso ser limpo. Aqui é uma das declarações de fé que eu fico doido. Doido no bom sentido. Fico abismado, porque é um leproso, e você conhece um pouco da tradição leprosário, sobre o menosprezo, o isolamento, toda a questão. Aquele homem, ele rompe uma sequência de coisas para chegar no diálogo. E ali, ele manifesta essa fala. Eu sei que se o Senhor quiser, eu serei limpo. Ele não se preocupa nem qual o método que vai usar, porque Jesus não pode tocar nele, tradicionalmente falando, né? Eu não sei como é que o senhor vai fazer, se o senhor vai cuspir como fez com alguém, se o senhor vai mandar um mergulhar em algum lugar. Eu só sei que se o senhor quiser, não interessa o método. Eu vou ser curado. Jesus, na mesma hora, eu quero, seja limpo. Ótimo. Eu tô aqui só ouvindo, né? Aprendendo. Mensagem já pra dormir. Eu tô aqui só ouvindo, vendo aqui. Quis, né? Quis em ver. Eu conheço ele, eu me lembro dele na caminhada. Sim. Eu Verdade, assim, verdade. eu na caminhada, ainda solteiro. Sim, acho que ele também ainda verdade. era solteiro quando a gente se conheceu. Isso. A gente, em alguns momentos, a gente trava, né? Sim. Eu via ele pregar. Eu fico muito feliz em ver o tanto quanto ele evoluiu, né? Tem evoluído. Isso, bom. Porque eu, Gabriel, mais jovem, ele ainda é jovem. É jovem, né? Ainda, né? Mas conheci ainda é jovem. E a gente sabe que, infelizmente, consegue trilhar, né? Esse mesmo caminho e chegar nessa maturidade. Assim, qual o Gabriel tem chegado e dar experiência com falado assim. Então, estou muito feliz assim. E eu quero ouvi-lo, eu quero que ele continue, né? Continue aí destrinchando. Cara, aí mais a minha esposa, ela fala que eu mudo num sentido assim, eu me torno tão sedento quando eu começo esse assunto. Não é dramatizando a situação, não é promovendo, mas é algo que eu aprendi, pastor Wesley. Eu vou entrar nesse assunto aqui, e todo aquele que tem chamada vai passar. Eu aprendi na minha solidão, entendeu? Eu aprendi no meu isolamento. E a primeira coisa que Deus faz quando te chama é te isolar. Mas tem uma mentalidade, existe uma mentalidade que quem é chamado tem que ser abraçado. Não. O primeiro caminho para quem é chamado é o isolamento. Quando Jesus deu início ao seu ministério, o primeiro caminho que o Espírito Santo levou ele foi para o deserto. Deserto não é lugar, por mais que eu creia que aconteça, da gente conhecer somente a Deus. Deserto principalmente é o lugar da gente se conhecer. Quando Jesus foi,
isso falando uma linguagem terrena, humana, ali ele teve que provar mais um pouco da deficiência da sua natureza terrena, como era limitada. Ali ele sente, ali ele vê, ali ele tem o tentador e a gente conhece tudo. E Abraão, ele foi isolado, no sentido de Deus dá uma ordem para ele que não é fácil de acatar. Sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, rapaz. E se ele quer viver, tem que sair. Acompanha quem quer, segue quem quer, vai quem quer. Aí tem um termo que Estevão fala pela Septuaginta, eu até separei aqui porque eu gosto desse termo. Em vez de ele falar vai para a terra que eu te mostrarei, Estevão fala em algumas traduções em Atos 7. Estevão diz que a expressão que Deus usa é vem para a terra que eu te mostrarei. Qual a ideia que nós temos desse vem para a terra que eu te mostrarei? Que é dito pela Septuaginta. É a ideia que quanto mais próximo, grave isso você que vai me ouvir e me ver, quanto mais próximo de Deus eu caminho, mais perto da promessa eu estou. Por isso que a expressão que eu acho que para mim é mais correta, vem, vem, caminha na minha direção, que quanto mais perto você estiver, perto do que eu te prometo. Então Abraão, ele teve que entender que não é caminhar simplesmente de maneira avulsa, sem propósito. Não. Quer pedir direção? É só caminhar na direção de Deus. Quer permanecer na rota? Você tem chamada? Mantenha-se na direção de Deus. O primeiro passo para quem recebe o chamado é conhecer a Deus. Se relacionar com Deus. Se aprofundar em Deus. Segundo, entender que você vai ser isolado. Você vai ter que abrir mão de amizade. É o processo mais natural de que. E o terceiro é esse. É você entender o poder da aproximação. Que te leva àquilo que irá se cumprir. É a sua promessa. Então, eu tive que aprender isso, pastor, vendo essa questão do isolamento. Uma época onde peguei isso, de ser cristão na escola, era bullying na certa. Hoje é moda, felizmente. Tem que, às vezes, evitar falar que eu era, não é negar. Evitar. Testemunho, é a postura que eu sou. Era bullying. Decidi parar. Quantas vezes educação física, né, aquela. Sempre gostei de jogar futebol, de me enturmar, brincar, mas tem que ficar em propósito, dado, vai jogar hoje não vou não. Propósito. Horas trancadas. De pregação, jejuando. Mas ela ali me deu forças, o pastor falou, para chegar onde eu tô. Onde eu estou. Falho, sou pecador. Quando você conhece de você. Eu aprendi isso, é uma verdade. Não é você que tem um chamado. Você entende? Você está envolvido de tal forma que, mesmo falhando, mesmo às vezes me sentindo ser humano cansado, tem como abrir mão. Eu coloquei algo no meu coração. Tomara a Deus que eu consiga cumprir. Quero pregar até o último dia da minha vida. O arrebatamento, que eu creio que eu vou pegar esse arrebatamento aí, hein? Eu creio que eu vou acabar pegando esse arrebatamento. Porque as coisas, meu Deus do céu, pastor. Tá Tudo indica. Então, essa é a questão de Abraão, que os primeiros passos de chamada é Deus. Precisa conhecer Deus. Jovem precisa conhecer Deus. Hoje, pelo que nós temos falado muito sobre a importância de falar sobre assuntos que as pessoas procuram, né? E a gente vive sim, pastor, uma era, uma geração de pessoas que estão querendo se informar. Mas o mais difícil não é se informar. Saber. Formar. Se tornar. Porque com o aumento da tecnologia, os assuntos chegam até nós, as respostas de maneira mais rápida. Mas se moldar nessa resposta, tem que querer.
A informação nunca foi tão fácil nos dias atuais. Mas a formação é uma das coisas mais difíceis nos dias atuais. Por isso que o Senhor falou assim para Abraão: Abraão, tu terás uma bênção. Eu não disse para Abraão: Abraão, você vai ter muitas bênçãos. Terás uma. Ter é transitório. Pode ser momentâneo. Agora, ser é definição. Permanente. Não é algo palpável. É algo, é uma essência. Onde você chega e bota a mão, flui. A promessa nunca esteve condicionada à terra. Por isso que Deus não se preocupou em colocar Abraão no deserto. E Abraão teve que aprender isso. A condicional estava em Abraão. Deus falou assim: onde tu colocar a planta do teu pé, eu vou abençoar. Pode ser oásis, pode ser deserto, pode ser cidade. Tu pisou, você é uma bênção. Você que gera. Dificilmente Deus dá algo, pastor Wesley. Deus faz a gente gerar. A única coisa que Deus deu em Gênesis 1 foi o fôlego. Mas quando ele precisou criar os animais, ele mandou a terra gerar. Tá entendendo? Terra, gere. O que você precisa já está em você. E quem tem chamado tem que entender isso. Tá entendendo, pastor? E essa linguagem é muito boa para quem tem chamada, esse espaço. E é muita coisa que tem para falar, viu? Sim. Por exemplo, a igreja hoje, fala a igreja, temor. Da instituição pessoa. Sim. Hoje nós vivemos numa fase, numa época, período, onde as pessoas parecem que estão carentes. Quando a gente está falando de chamado, e bem claro aí, exemplificando Abraão e o próprio Jesus, foi pelo Espírito Santo para o deserto. O próprio Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Período de solidão. Tem pessoas hoje abandonando o chamado por não entender isso. Por achar que por ter um chamado, ela tem que ter a companhia, tem que ter essa recepção. Né? Pessoas via até ela, talvez ela tenha dificuldade de entender que o início do chamado, e esse início pode ser 1 ano, 2 anos, o início pode durar 3 anos, verdade. 5 anos, 10 anos. Ela está vivendo essa solidão, de repente ela está gerando no coração dela dúvida. Deus me chamou. Ninguém me ouve, ninguém me chama para pregar. Olha o deserto que eu estou vivendo. Queria que você dissesse para quem está nos assistindo, de repente está vivendo esse conflito aí, de repente está com essa incógnita, de repente está querendo abandonar tudo, largar tudo, porque não entende como é que ela tem um chamado, consegue desenvolver. Apontamento importante. Realmente. Primeira questão, que a gente está vivendo numa geração imediatista. Infelizmente. Não posso generalizar. Você tem que ser. Mas o isolamento, ele tem suas finalidades. Primeiro, mostrar para você a importância do Deus que você serve e mostrar para você que o maior investidor, até falei sobre isso esses dias, o maior investidor na sua vida, claro, além de Deus, é você. Às vezes o isolamento vem e você talvez não está entendendo isso, porque até agora você não entendeu a potência que você é, e Deus não vai te tirar desse isolamento até você entender isso. E quando eu estou cercado de pessoas que têm diversas opiniões, onde eu posso ter um amparo maior, querendo ou não, pode ter uma falta de ajuda de alguns, mas sempre vai ter um amparo maior além do seu. A gente coloca a nossa dependência. O tempo não vai ser anulado por causa das minhas queixas.
Todos os homens que Deus levantou passaram pelo teste do tempo. Todos, todos, todos. Sinceramente, teste do tempo. O próprio Salomão fala sobre isso. Eu acho que nessa questão ele é o que mais fala. Para baixo dos céus. Porque é uma verdade. Eu te dou um conselho. Aproveite esse tempo. Às vezes a gente não entende. A Bíblia fala sobre isso. Remir o tempo. Dei para entender porque era o que eu tinha. O que é tempo? É aproveitar o tempo da maneira devida. Quando você aproveita o tempo da maneira devida, você não perde tempo. Claro que a gente é ser humano, Wesley. Já passei por isso, já falei sobre isso. Senhor, caramba, tô sozinho. Tempo, gente que começou depois subiu. Como é que fica a mente do camarada, irmão? Ser humano assim. Sim, não fala. Mas ser humano. Sim. É óbvio que eu nada de não vou. É óbvio que em algum momento ou outro a gente também já levantou todos esses pensamentos. Não tem aquele que foi chamado e não tenha se feito essa indagação. Será que Deus me chamou mesmo para cada tempo, pastor Nilson, Deus tem uma finalidade. Cada tempo tem uma finalidade. E para cada pessoa Deus tem uma finalidade. Tem um tempo. Para cada pessoa há um tempo de existência, há um tempo de ministério, há um tempo de propósito. Para tudo há um tempo. Tem uns que vão primeiro que você e vão terminar primeiro que você. Deus que estabelece. Mas o que Deus falou que você vai viver, Ele vai cumprir e você vai viver. Quer ver um exemplo? É o exemplo. Com certeza a gente vai falar sobre ele. Não tem como chegar nele, não deixar de chegar nele. Primeiro, ele tá numa estrada já de... Poxa, quando ele chegou na casa de Potifar, já era um tempo. Aí tem toda aquela questão da casa de Potifar, é caluniado, vai pra dentro da prisão. Tem um copeiro que tá lá. Aí José chega, cresce dentro da prisão. Ele interpreta o sonho do copeiro. O copeiro tem um sonho realizado. Depois de 2 anos que o copeiro foi lembrar dele. Agora vê a durabilidade. José foi depois. Mas quem ficou mais tempo no poder? Quem teve a maior evidência? Para cada um, Deus tem verdade. Existe um erro que eu cometia muito isso, que acontece também hoje. Fazer comparação. Eu não posso fazer comparação. O tempo que Deus tem pro pastor Nilson, a evidência que Deus tem pro pastor Nilson, é pro pastor Nilson, cara. Eu tenho que entender o meu. Abraão é também uma prova sobre isso, porque quando Deus fala com Abraão, Deus fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras traduções está ser íntegro, em outras santo. Porque perfeição seria difícil, Abraão. Estou dizendo que ele não alcançaria, Enoque conseguiu estar dado, né? Mas esse termo de santo ali é o mais comum que a gente exige, separado. Só que existem 2 palavras gregas para separado. Paroquiel e aparoquiel. Paroquiel, separado. Aparoquiel, aquele que se... Separado ali é aquele que às vezes relutou e Deus, por bondade, sabendo do amanhã, separou. Uma ação de graça da parte de Deus. Viu aquela pessoa que é difícil? Aí Deus vem e cria uma situação, então... Tá entendendo? É a primeira ideia da palavra separado no grego. A segunda é aparoquiel, aquele que se separa. É uma decisão que eu quero. E aí que entra a questão da diferença da solidão e da solicitude. A solidão ela pode ser circunstancial, ocasional ou intencional, diferente a minha pessoa. Como? Gente, ficar perto do pastor. Não gostamos do pastor Wesley, deixar ele sozinho. É uma solidão armada, arquitetada e planejada sobre a vida do Wesley, que pode ser para fins bons e ruins. O próprio Deus fala assim: Wesley, vou afastar
Mas Deus sabe por que está afastando gente de você e você de alguém. Agora, a solicitude, eu guardo muito isso. Tem dia que eu vou pro shopping sozinho. Tem dia que eu faço algo com o Gabriel. Hoje eu quero Gabriel. Hoje eu quero jogar bola, hoje eu quero correr, ficar sozinho. Eu quero ficar sozinho. Solicito. Decido. Quero ficar sozinho hoje. Não perto de ninguém. Eu quero me reciclar, eu quero conversar comigo, eu quero ter um tempo para mim. Solicito. Então, quando aquele que tem chamado entende a diferença de ambos, ele não vai fazer comparações em primeiro lugar, porque se ele está sendo separado, ainda mais é Deus que está falando. Tem que ter certeza também se é Deus, ela vai descansar em Deus que há um motivo. Deus vê o que eu não vejo, Deus ouve o que eu não ouço. Entendeu? Então, Deus às vezes me separa por um cuidado, que é o isolamento, a partir de alguém. Tem momentos que eu tenho que entender que eu que devo. Claro, existe o isolamento saudável. E que entra aquela regrinha do equilíbrio. Vou me isolar, mas tem um tempo. Vou me isolar, mas tem uma finalidade para isso. Propósito. Algo Então Deus fala com Abraão, Abraão, anda na minha presença, mas seja separado. Seja separado. Por quê? Povos ao seu redor. E outra coisa, questão dele Ló. Existem até muitas pregações, mas aquilo ali, varão, partiu de Abraão, não partiu de... Porque a contenda estava entre os pastores. Abraão que diz, olha, não acho legal. Os pastores estão entendendo. Parte da terra. Ele está se decidindo, porque ele vê lá na frente. Se eu não separar de Ló agora, a situação vai piorar. Tá entendendo? Questão da solicitude. Então, respondendo o que o senhor falou, pastor Wesley, essa questão da solidão, da solicitude, quem discerne está vivendo. Então é aí que entra a questão da maturidade, da direção de Deus, porque Abraão teve seus momentos de solidão, mas ele sempre só para ele, Abraão, e a sua... Então não tem como fugir disso. Eu posso aqui falar de maneira irresponsável, dizer que vai acontecer porque vai. A solidão, a solicitude faz parte de quem tem chamada. O que eu faço, pastor? Faz igual Abraão. Crer. Só acreditar. A promessa se trata da gente. A própria palavra de Deus diz em Romanos 4, que Abraão creu com esperança. 4:8. Tendo o seu corpo já amortecido pelo tempo. A questão do tempo. A palavra usada é perfeita. Propósito, tempo para amortecer. Humana, biológica. Às vezes Deus isola a gente, pastor. A gente tem uma tendência a colocar nossa dependência em mãos alheias. Deus, às vezes, isola a gente para que, quando ele cumprir, quando acontecer, a gente tenha certeza que foi Deus que fez. Lembra de Gideão? O próprio Deus fala, cara, tem muita gente aí. Se eu der vitória, vão falar que foi pelas mãos deles. Vamos fazer o seguinte, Gideão, bota todo mundo na prova. Bota na prova. Ficou só quantos? 300. Quando Deus fez, todas as tribos cantaram. Contaram. Relataram. Foi Deus que deu vitória por Jerubal. Foi? Deus. Isso. Caminho debaixo dessa palavra. Ele desce. Teria ninguém. Chegou lá porque eu ajudei. Deus vê, pai. Chegou lá porque eu estava junto. Deus tira e eu sei disso próprio. Deus vê. Só que a gente sente. Dói na alma. E a gente está falando de ambiente em que a gente pensa. Estou dizendo que tem que ser, mas a gente pensa. É um ambiente de união, unidade. Só. Só que, por incrível que pareça, às vezes é o ambiente onde a gente mais se sente só.
por várias questões. Número 1, não ser compreendido. Né? Número 2, essa rejeição às vezes pode vir porque o que você conquistou, né, é grande, é maior do que aquilo que o A ou B conquistou. Então são vários fatores que fazem a gente viver esse período de solidão. Então, para quem está assistindo, Gabriel cirúrgico aqui, tá sozinho. Você é o maior investidor do que Continua, você crê. porque sozinho aí é uma expressão nossa. Na verdade, você não está sozinho. Você está com a melhor de todas as companhias. Deus te ama, escolheu, tem um chamado nobre, grande, algo grande na sua vida. Por isso você está passando por esse processo aí. Não desista, vai em frente. Porque Deus é com pastor, aquela finalidade também. Pessoas determinadas para ir até. Tá entendendo? O moço de Elias, o primeiro. Só fala de Eliseu como substituto, né? Deitava água. Mas teve um moço que a gente percebe. Quando Elias entra para a caverna, esse moço larga Elias. Só você ler com calma lá. 1 Reis, eu acho, 18 ou 19. Você vê. Elias usa a expressão que ele usou para Eliseu, que ele usaria para Eliseu depois. E aí a gente vê quem vai até o fim. Porque ele fala assim: o homem ficou. Poucas pessoas percebem isso. E até ali. Acabou, irmão. Outras surgirão para ir dali. É onde Deus quer. Por isso que próprio Jesus falou: quem não se desapegar de pai, de mãe, já bate na costela logo. Por amor a mim, não é digno de mim. Eu não posso largar Jesus porque alguém me largou. Eu não posso deixar de crer no que Deus me prometeu porque alguém não creu. Tá entendendo, pastor? Então, Abraão, ele vive algo que eu acho esplêndido isso. Quando Deus faz a promessa para ele, ele leva Ló. Beleza? Quis ir. Não sei o contexto literalmente, porque a Bíblia não revela. Que contexto que ele leva Ló? O que ele leva Ló? Mas levou. Questão familiar, levou. Costume, né? Não levou. Adotar Ló. O pai de Ló morre. Filho do seu irmão, levou. Beleza. Só que tem situações que Deus permite para revelar a intenção. Aonde está a intenção de Ló? Quando ele vai amarrando as suas tendas até Sodoma. Diz a Bíblia que era semelhante ao jardim de Deus. Ela. Só que a fama, ao mesmo tempo que a Bíblia fala da beleza de Sodoma, fala da fama. Se tem fama, eu conheço. Eu conheço, eu decido. Como o senhor falou sobre costume, o costume da Palestina antiga atribui o mais velho a decisão da separação de onde ele quer. Aí ele dá a decisão para quem? Para Ló. Ló, se tivesse com um coração solidário, um coração grato, eu falaria: não, o senhor que tem a decisão, ele toma a decisão e vai embora. Só que aquilo, quando o negócio apertou, a gente despotencializa essa fase. Abraão foi com 300 homens, 318, da sua casa e venceu. Olha a quantidade de exércitos que ele venceu. 5 exércitos. Tá entendendo, pastor? Para salvar quem? Ó. Pegou Ló. Vem Ló. Então tem coisa que Deus te isola e quem te abandonou, Deus permite, mas lá na frente Deus vai te usar para abençoar essa pessoa. E eu aprendi uma coisa, pastor Wesley. Bênção não é instrumento de vingança. Bênção é instrumento de conversão. As bênçãos na minha vida tem que converter alguém. Tem que convencer alguém que Deus é na minha vida. Não é que eu sou o cara, mas é quem é Deus na minha vida. Pode ser na vida dela. Tá entendendo? Então, pastor, esse tema que eu tenho falado sobre o isolamento, a gente ele tem um propósito, não adianta. O isolamento, a solidão e todo mundo que tem chamado.
vive isso. Até hoje eu vivo. Eu tenho uma esposa que é presente. Tenho uma filha que é minha amiga. Tenho colegas, tenho uns amigos. Mas tem dias que mesmo tendo todos eles, eu me sinto... Não que eu não tenha a presença do meu pai, do meu Deus, que eu não sinta, que eu não me relacione, mas é entender que às vezes você vai ter uma missão que é só você. Quem vai, por mais que te ame, por mais que acredite, vai conseguir. É aí que a gente fala da mulher de Jó. Eu sou advogado dela. Pode botar aí, pastor Gabriel é advogado da mulher de Jó. Por quê? Porque a força era de Jó, não era dela. Você é mulher? Experimenta pegar na alça de 10 caixões de 10 filhos que você tem da noite pro dia. Experimenta. E outra coisa, aonde ela não perde? Porque Deus poderia muito bem fazer com que Jó fosse honrado por filhos através de outra madre. Mas a mesma madre que falou para ele amaldiçoar o seu Deus e morrer pela situação, e a gente tá falando passar por isso, hein? A falar essas coisas também. A mesma madre que gerou os filhos que Deus queria, para bênção e honra na vida de Jó. Eu não posso, de forma alguma, pastor Wesley, decretar algo, enfatizar algo sobre a solidão de alguém, eu não venci nem a minha. Tá entendendo? Na realidade, eu nem devo, mesmo tendo vencido. Porque cada solidão tem uma intensidade. Então, é uma coisa mais natural. Isso não é abandono de Deus, isso não é menosprezo de Deus, não é humilhação da parte de Deus. É um preparo. Essa é a verdade. Essa questão que a gente vai observar, né, dentro dessa tempo, na verdade, o tempo é uma ferramenta que Deus utiliza para nos preparar. Você já tocou assim, né, um pouco sobre essa questão, mas a gente pode aprofundar um pouco mais, porque a gente vai observar que dentro dessa questão do tempo, Deus ele vai usando esse tempo para poder parar. Aonde a gente vai passar, às vezes nesse isolamento, nesse processo tá passando, até mesmo de conflitos. Eu mesmo, né, a gente sempre dá o nosso exemplo. Sim. E hoje a gente estamos aqui até falando tema com propriedade, porque é algo que a gente já viveu. Já né? viveu. Ou está vivendo, e continua vivendo, e vamos continuar até o último. Então, assim, isso faz parte. Porque é através desse processo que você vai passando, que você vai adquirindo essa maturidade. E no início você não tem essa maturidade. Às vezes tudo é muito difícil para você lidar. Mas aí você vai superando um desafio após o outro. E isso vai aumentando a sua... Falou a fé, ela é crescente. Você vai... fé é confiar em Deus. O nível de confiança em Deus não é o mesmo de quando você iniciou a sua caminhada com Deus. E esses processos, a qual o tempo fizeram com que você amadurecesse, fizeram com que então isso faz parte. É através desse processo que você vai passando a conhecer mais, vai passando a conhecer mais a Deus, você vai sabendo como lidar com os conflitos internos, principalmente uma coisa que você sempre falou muito comigo, porque foi uma área que acho que todo mundo que é chamado precisa alicerçar muito bem, que é a área da sua né? A sua mente, o diabo, ele, de certa forma, Deus permite, né, dentro desse processo, a gente ser bombardeado logicamente. Porque as nossas guerras a gente vence ou perde primeiro na nossa mente. Porque se você não tiver uma psique bem alicerçada, se não tiver um psicológico bem equilibrado, você vai estar enfadado no primeiro desafio a desistir, voltar para trás, olhar para trás. Verdade. A gente vê que a metodologia, por exemplo, falando um pouco agora de Davi, falar do chamado de Davi, a gente vê a metodologia que o gigante Golias usou foi a palavra. Não tem homem, vem aqui para lutar comigo. E ali ele ficou 40 dias afrontando o exército de Deus, o exército de Saul, e o exército inteiro de Saul todo amedrontado. E até então... Ceder a pressão. Psicologia. Até então a gente não tem um relato de... Embora
diz que Golias ele era guerreiro desde a sua mocidade, mas eu quero desafiar alguém contar na Bíblia uma vitória que Golias tenha tido até aquela altura. A gente não sabe, a Bíblia não relata, né? E ali ele estava vencendo aquela guerra por 40 dias só no psicológico do exército. Então, uma área que a gente precisa alicerçar muito bem é a nossa área psicológica, que é dentro desse processo do tempo, dentro desses desafios, Deus vai treinando, né? Essa é a diferença do preparo no isolamento. E qual o currículo que Davi apresenta para Saul? É um currículo de anonimato, é um currículo de alguém que estava ali, ó, sozinho. Ó, tava sozinho, mas tava matando urso, tava matando leão, entendeu? Não tinha ninguém, tá entendendo? Mas ele tava vivendo, tava se gabaritando, tava se preparando. De desprezo, todo o abandono que ele teve ali, paternal. Entende que são os da casa dele, irmãos dele, maiores inimigos da vida. Será mais inimigo que os próprios Deus e os inimigos que Davi. Com aquele ambiente de abandono. Quer ver uma coisa? A gente gosta, né, de romantizar a história. Quadro, pastor de ovelha limpinho, bonitinho, cuidando de ovelha branquinha, mas não, a Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas malhadas. Das ovelhas malhadas. Atrás das ovelhas malhadas, tem algumas traduções que dizem farjadas. Que tipo de ovelha é essa? É a ovelha de terceira categoria. É a ovelha que não presta, que não tem valor. Tanto é que elas não podiam ficar misturadas com as outras. E Davi tinha que ficar longe, mas muito longe da casa dele, cuidando das outras ovelhas. E quando o comerciante chegasse para comprar a ovelha, ele dizia: separasse. Serviam para nada. Serviam só para gerar e dar leite. Gerar outras ovelhas. Porque a ovelha parteada gera a ovelha branca. Sim. O leite de uma e da outra não tem diferença. Então ele está longe. Ele está nos rincões dos pastos de Belém, completamente isolado. Ele, o ar e outra. Não era muita ovelha não, porque o irmão dele no capítulo 17 vai dizer assim: com quem tu deixaste aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Então eu costumo chamar de meia dúzia de ovelha, né? Ou fala meia dúzia de gato pingado. Davi era meia dúzia de ovelha pingada, viu? Mas com as meia dúzia de ovelha pingada que não tinha valor comercial, vivendo o desprezo e a solidão, viu? O caráter de Davi foi forjado porque Deus já via ali, claro, na sua presciência, um grande, maior rei que o povo de Israel já teve. O maior rei que já pisou essa terra, homem, nascido de mulher. O maior rei da história. Davi, ele é uma lição. Ele é uma lição muito importante. Por que eu digo ele? Porque Davi nunca negou suas origens. Pode perceber isso em toda a história dele. Coroa na cabeça, com exército, com trono, com palácio. Mas você vai ver Davi mencionar várias vezes esse período da vida dele. O período que ele mais mencionou nos Salmos. Fala mais da casa dele do que do próprio palácio. Porque foi onde Deus deu a ele as experiências. E levou ele até o palácio. Tá entendendo? Até o trono, até o cetro, até o poder. Então você que tá me vendo aí, talvez não tá entendendo, mas isso aí vai te levar. Isso aí vai te preparar. Isso aí vai dar para você um currículo e vai pesar. Então, como eu tinha dito, não tem nenhum personagem que não tenha passado pela solidão. Moisés foi para trás do deserto. Se o deserto é ruim, experimenta atrás do deserto, cara. Ficou lá 40 anos pastoreando. É que Deus se revelou para ele aonde? Atrás do deserto. Tá na sarça. Eu poderia trazer uma gama como os senhores também, mas o que eu queria enfatizar aqui,
nesse ponto. Quando você entende o que Deus fala, é outra verdade. Todo aquele que tem chamada precisa entender o que Deus está falando. Sem Muito entendimento não há importante. cura, sem entendimento não há direcionamento. O pastor falou que muitos não têm portado porque não entenderam ainda o que Deus falou, né, o que Deus quer, o propósito. Mas existe outra questão também, pastor Wesley, que eu falo quando eu falo sobre Jonas. Jonas confessa no capítulo 4 que ele foge não é porque ele não entendeu, ou não tinha entendido. Ele fugiu porque ele entendeu. Ele só não concordou. Ele falou assim, eu sabia. Parece que eu vejo ele. Eu sabia que porque tu és um Deus misericordioso, bondoso, benigno, que o Senhor iria mudar o decreto. Por isso, ele disse, por isso que da minha casa, ele falou, eu decidi. Eu vou pra Tarsis, pra Nínive, nada. Então ele entendeu a missão. Eu que se mete ali pegando em Jonas, ele não tá com parte, ele não tá com medo de nada. Ele não quer a salvação do Nínive. Patriotismo entrou nele de uma forma, eu até prego sobre isso e falo, não queria cuidar mais do que Deus. Ele foi contemporâneo de Osés. E havia uma profecia falada por Osés, futuramente o povo de Nínive iria fazer algo a Israel. Só que ele tá olhando lá na frente, mas o que Deus tem para ele fazer é agora e é outra questão. Não se preocupe se vão se levantar depois, se não, o que vão fazer depois. Só que ele, devido ao patriotismo exacerbado dentro dele, o que ele faz? Eu vou fugir, eu não quero que Deus perdoe essa nação. Alguns até arriscam a dizer, eu não tenho como confirmar que o seu pai foi morto lá, não sei. Se foi, mas somou para esse sentimento. Mas uma coisa que eu tenho a dizer a você que tem chamada, cara, precisa entender, independente da seriedade da missão que Deus está te dando, do propósito, do nível, ninguém é mais forte do que aquele que está fazendo a chamada, irmão. E às vezes a gente fica preocupado assim, cara, se fulano não entender, se fulano não receber, se fulano não aprovar, se fulano não gostar. E a gente esqueceu quem foi que falou. A opinião de Deus, ela tem que ser a maior na minha vida. Então, se Deus está dando para Jonas uma missão com uma opinião, tem que acatar. Da mesma forma, Abraão. Vai para a terra que eu te mostrarei. Beleza. Foi indo. A Bíblia diz que Abraão foi caminhando. E o mais interessante é que conforme ele ia caminhando, às vezes até mesmo com várias indagações que a gente lê, foi um homem que indagou muitas coisas, porque é algo novo. Indagar não é duvidar. Querer entender. Diferente. Não é incredulidade. Querer entender. Abraão procurou entender. Nessa caminhada ele vai crescendo e prosperando. Se tornou dono ou sócio dos carvalhais de Manre. Pô, só de você ter um carvalhal no meio do deserto, ao aluguel, rapaz, você tá rico. E foi isso que aconteceu, ele ficou rico. Abraão foi enriquecendo, andando. Só na trajetória de quem fez a promessa para ele. Mas, isso como eu falei, não anula a solidão. Mesmo isso, ele viveu em Gênesis 15, o que eu queria chegar, tá dentro da tenda, uma cara, será que vai ser como? E que vai... Acho que é ele mesmo. Deus. Abraão. Pra fora da... Deus leva ele pra fora. Vida ele pra fora. Toda aquela questão que nós conhecemos. Pra se manifestar. É a seriedade, né, pastor? Chamado que nos acompanha todo. Eu tava... Já tô, né, nessa campanha na igreja do pastor Eduardo. E falando sobre dons espirituais. Só que a gente tem que discernir dons espirituais e dons ministeriais. O dom espiritual ele não é ativo 24 horas. Ele é ativo para finalidades sobrenaturais, algo espiritual. Mas o dom ministerial você não desativa. Você acorda, você vive o seu dia, você dorme com esse dom ativo. Não tem como desativar. Exercendo outra. Pode estar fazendo o que for, isso aí não tem como desativar. É aí que pesa. Você pode estar numa festa, você pode estar numa reunião, você pode estar no lazer. Irmão, isso que está em você não sai.
Claro, eu não, como eu digo, não generalizo. Tem aqueles que não vivem da obra, vivem na obra. Diferente. Vive na obra. O cara que Deus deu uma finalidade para ele, creio, para ele ter um foco maior, uma dinâmica maior, uma vivência maior nessa área, né? Nesse sentido. Só que as coisas me levam até isso. Eu queria dizer que vai descobrir isso mais tarde, Isso. lá Porque atrás. as coisas como é que eu digo? Eu queria usar um termo aqui, não é funilar, não. Mas as coisas te empurram, pastor. Quando você não consegue mais conciliar, tem algo aí. Por exemplo, eu tenho esse propósito na minha vida. Eu não digo uma promessa, eu digo esse propósito. Mas até hoje, é trabalho. É trabalho, tenho o meu trabalho, tenho minha carteira assinada. Só que eu tô chegando, até porque parece que a idade vai chegando também, não tô novamente. Ninguém Mas velho aqui. eu não sou mais todo aquele mundo novo. jovem, pastor, que eu consigo sair de uma vigília e trabalhar de manhã. Eu não consigo. É a idade. Posso até ir, mas vou ficar arrebentado, varão. Sou de uma época que eu ia, Eu não tô brincava e, aguentando varão, mais. nem Eu- sentia. não tô aguentando. Eu não sentia. Mas chega um momento que você é obrigado a decidir. Porque é o propósito. Não é eu que vou lá, crio essa situação. Não, as coisas me levam até. Não é difícil detectar quem tem esse propósito, quem tem esse chamado. Não é. As coisas levam ele para essa demanda cresce. Essa é a verdade. A demanda de compromisso, ainda mais um pastor. Quando Deus tem isso na vida desse tal líder, ele não vai ser tanta demanda, ele tem que atender. Ele é pastor de visita, de compromissos. Cara, meu Deus. Por exemplo, eu tenho um amigo agora, ele esteve aqui, tá vivendo isso. Mas uma coisa é certa, quando é de Deus, o cara também não fica enrolado, o cara também não fica pegando coisas e não pagando. É um conjunto que a gente não tem como. Pedindo. Tudo tem que mudar o Isso aí. padrão. O cara vive como se ainda tivesse trabalhando de carteira assinada, a renda Deus mantém com as provisões que ele quer dar. E a gente percebe isso ao ponto de não conseguir questionar. Por quê? Porque é visível. Quando é forçado, também é visível. O cara vive em desespero, eu não entendo isso. Quando é Deus que estabelece na vida de alguém, as coisas encaixam, caminham para ele. Seria mais da questão. A pessoa ela tem que ter um chamado, ela tem que ter esse discernimento, né? De ir entendendo o tempo. E não passar em cima do tempo. Acho que o grande da questão é que alguns, por conta dessa maturidade, ou a falta dessa maturidade, acabam, às vezes, Mediatismo, atropelando a o tempo, né? A empolgação. empolgação. Às vezes, a meta errônea, querer fama, nome. Cara, eu já falei isso com a minha esposa. Se Deus perguntasse pra mim, Gabriel, qual dom que você quer? Sério, o último que eu escolheria é pastorear. Falei com a minha esposa. Porque é o peso, é a responsabilidade. Os Tem pastores nada de darão romântico, conta. esse romantismo Não que tem. quem tá de fora O cara vê aí, que não tem, realmente, não. vou ser sincero com vocês, alguns podem até não entender o que eu vou dizer, mas é o que eu carrego dentro de mim. Quem sinceramente tem o chamado não quer. Então, é o que eu ia dizer aqui. Olha só. Primeira característica, ele não nasce de uma vontade pessoal própria. Isso aí. Cada Pelo contrário, seriedade. muito pelo Quando a contrário. pessoa fica assim, ei, tô aqui, eu Não. quero. Ele é contrário à sua vontade, contrário ao seu plano. Você tinha outro plano, você tinha outro projeto, chamado vem. Lembra de... Não, rapaz, eu tinha profeta na minha casa, eu sou de família de profeta, eu era boiadeiro, jogador de seguro. Forte. Em outras Deus palavras, me tá dizendo chamou, assim, eu tô aqui, não é porque eu quero não, filho. Tô aqui porque Deus me O levantou. próprio Moisés, manda Deus meu me timou. irmão. É diferente. Diferente porque quem tem, de fato, esse propósito, essa chamada, ele entende o peso. Não é uma brincadeira para ele, não é uma aventura. Você vai lidar com vidas, diversos temperamentos, diversas índoles. Lidar com o ser humano não é fácil. Entendeu? É aí que entra a questão também que envolve o chamado, a ingratidão. Vai surgir, vai acontecer. Isso não é só no ramo do pastoreado.
todo ministério no seu devido lugar se manifesta em gratidão. Então esse tema, chamado, ele, como eu falei, é muito bom porque ele abrange muitas coisas, muitas questões. É um tema que dá para discorrer em toda a Bíblia, né? Então, voltando a falar aqui na questão de Abraão, sobre o chamado, tem outro fator que é muito interessante, até separei aqui para falar. Deus falou para Abraão, deu a ele, além da missão, né, de sair da sua casa, sua parentela, conduzindo ele pelo deserto que nós conhecemos, mas o Senhor deu a ele as 3 principais garantias, pastor. E aqui eu já vou deixar vocês mais à vontade se quiser finalizar depois. 3 principais garantias de quem tem o chamado. A gente falou até agora das situações que envolvem, que são situações difíceis, mas existem as garantias. Deus, ele não precisa dar nenhuma garantia. Ele mesmo, tanto que, vendo Deus que não havia ninguém maior para jurar, jurou por si mesmo, Abraão. Isso aqui acaba com tudo. Jurou por si mesmo. Aí depois você lê lá por que a questão do juramento potencializa o que está sendo prometido. Então Deus estava falando assim para Abraão, Abraão, tão certo como eu vivo e nunca vou deixar de existir, tua promessa vai se cumprir. Acabou. Foi isso que Deus falou para Abraão. Abraão, eu sou tua garantia. Mas como há uma humanidade no homem, como o homem, fato, é um humus, é uma terra, Deus também entende as nossas limitações. Então Deus trabalha também em cima das nossas. Deus dá as 3 principais garantias. Quais são? A primeira, engrandecerei teu. Segunda, sou o teu escudo. E a terceira, sou o teu grandíssimo galardão. O maior bem que o homem pode ter é o seu nome. Isso aí, inquestionável. A gente louva, engrandece o nome de Deus. Ele é digno, mas é o único texto em toda a Bíblia Sagrada que Deus dá ênfase. Eu vou engrandecer teu nome. Não no sentido de adoração. Isso aqui é muito sério e delicado. Não interpretem mal. O engrandecer, o nome ali é peso. Abraão, vou dar peso pro teu nome. Tanto que todos que o Senhor foi fazer uma promessa depois de Abraão, o Senhor falou que eu sou o Deus de Abraão. Peso. Tanto que já ouvi, acho que foi até o pastor Gesiel Gomes falar, que o maior triunfo de Cristo foi quando, Filipenses 2,5, e Deus, 5 em diante, e Deus lhe deu um nome acima de tudo. Ali é o triunfo. Aonde quem está no céu tem que se dobrar, quem está na terra e debaixo da terra, e confessar que Ele é o Senhor dos senhores. Então, Deus está falando para Abraão, eu vou engrandecer teu nome, eu vou dar peso ao seu nome. Quem tem chamada tem que entender isso. Não é sistema, não é um vídeo no Instagram, não é uma postagem no YouTube. Se Deus não colocar peso no nome do homem, nada flui. Não é homem que dá peso ou a outro homem, é Deus. Quando já está falando para Abraão, não se preocupe com opiniões. Entenda que eu vou se encarregar. Estou jurando por mim mesmo. Eu vou dar peso ao seu. A segunda coisa, se vocês quiserem comentar sobre isso, pode falar. Sou o teu escudo. Cara, essas 3 garantias é absurda. Dá para destrinchar em algum. Sou o teu escudo. Quem toca em Abraão, irmão? Fala para mim. Uma linguagem mais... A linguagem mais superficial que você possa interpretar esse texto já é profunda. Tudo é proteção. Vamos para a linguagem mais superficial, mais simples. Então, para ter a proteção, é algo que evita que algo te toque, te tira. Essa linguagem mais baixa, na interpretação mais simples, já é profunda demais. Na história. Quem tocou? Rapaz, foram 5. Não. 5. Sim. Rapaz, só ali. A gente tá falando do maior monarca. Pastor. Aí.
Está falando do maior monarca nos dias de Abraão, Faraó. Rapaz, ele não ousou. Abimeleque depois, mais pra frente, eles reclamam com Abraão pela potência que Abraão. Rapaz, tu é doido. Abimeleque, então, o próprio Deus falou com ele, rapaz. Ei, toca nessa mulher não. Eu sou o teu. E aí, entra uma questão que eu queria perguntar pros senhores. Eu não sou um entrevistador aqui, mas eu vou ousar, vou quebrar a ética aqui agora, vou fazer uma pergunta pra vocês. É uma pergunta tranquila, mas questão de esclarecimento, assim, vocês. Eu também tenho uma dificuldade de entendimento sobre isso. É você que depois for ver esse vídeo e quiser, se tiver uma ideia boa, um comentário bom sobre isso, e quiser comentar aí no vídeo do podcast, porque é um tema que acho que é legal falar sobre a blindagem. Eu sou um pastor e eu sou um cara evidenciado, sei lá, ou eu prego muitas verdades com tipo, né? Dando. É coerente o pastor dessa forma andar com segurança, carro blindado? O que o senhor interpreta dessa forma? Eu não tô sendo irônico, tá? Mas eu queria um apontamento, também é algo que eu tenho dificuldade de entender, se é certo ou se é errado, até onde acerta, a partir de onde se torna errado. O que o senhor acha, pastor Não só Nilson? carro blindado, né? Andar com segurança. Segurança. O que os senhores acham? Vira um podcast pra mim agora, só Jesus. Então, a gente sabe que é uma pergunta, uma indagação que com certeza vai haver dois lados, né? Com certeza vai ter aqueles que certo, e aqueles que talvez vão pensar diferente disso. Agora, como nós estamos num podcast ponto de vista bíblico, então a gente deve tentar refletir essa indagação sobre a luz das Sagradas Escrituras. Eu, à luz da Bíblia, não consigo ver nada assim, né, que ficasse sobre o pastor que atingiu certa fama, que tem certo influência na cidade e tal, e que disso da Sim. sua vida e tal, e queira se ter com o carro blindado. Até porque tem questões também, até mesmo assalto, etc Sim, e tal. sim. E Deus, eu acho que Deus ele vai operar da mesma forma. Da mesma forma que Deus pode dar o livramento para a pessoa se ela estiver num carro blindado, Sim. Deus também é poderoso da mesma forma para dar para o pastor, servo dele, carro blindado que teve quando comprar um carro blindado. Sim, Seja assim, a luz da Bíblia, sim, sim. eu acho que não tem problema não. Se eu também chegasse num ponto assim, ficasse muito famoso, sabe, né? Deus sabe. Eu acho que se eu disse assim que tivesse necessidade, tivesse condição, né? Não tem problema nenhum. Até porque a gente tem que pensar lá na frente, Sim. porque é muito fácil a gente falar daqui e às vezes assim, sem se colocar na posição do outro, E né? existe uma questão. Deus também dá inteligência aos homens, É, e essa inteligência é uma provisão Deus. decretada. Claro, é aquele tema que a gente falou no começo. E a dependência está em Deus. Mas tem que também ter aquela dosagem, aquele senso, e tem coisas que Deus deu para o homem fazer que já é uma provisão manifestada materialmente. Claro, não anula, porque tudo tem um limite. A blindagem tem um limite. Ela segura até uma determinada arma. Você tá entendendo? Eu, pelo meu ato de cautela, vou colocar. Mas nunca Colocar naquilo dali a sua tenha confiança, né? confiança. Tá entendendo, pastor West? Eu vejo isso como uma sabedoria dada ao homem que Deus deu para eu usar caso eu precise, devido aos lugares que eu passo. Uma prudência. A Bíblia fala sobre não tentar Deus. Prudência. Se eu tenho um equipamento, se eu tenho um material que me dê conforto ou que me dê proteção, e eu tenho condições de comprar, eu não compro, aí a responsabilidade é totalmente. Claro que eu não posso, dando essa questão, coloco minha dependência.
Tá entendendo? Aí seria errado, né? Porque, Isso. não, eu vou botar aqui porque eu dependo disso, é isso. Não. A tecnologia tá aí, Sim. né? E a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor. Isso não é isso não há nenhum problema nisso. A gente não pode transferir a nossa dependência, confiança, a nossa dependência. Eu confio em Deus, a minha confiança está em Deus. Mas se eu sou uma pessoa de evidência, se eu sou uma pessoa que né, tem um risco de acontecer esses ataques, hoje quem não tem, né? No país que ele está vivendo hoje, A maldade, na maldade. hoje a maldade não é nem só do no jeito país, que no tá, mundo, né? no mundo inteiro, mas aqui no Rio de Janeiro, né? Estado, outros estados também, está vivendo um aumento da violência alarmante e assustador. Então, hoje, quem é que não depende de uma proteção? Obviamente que a proteção maior vem de Deus, mas se a gente tem meios que Deus capacitou o homem para criar, para que a gente possa resguardar, por que não? Então concorda, né? O Hélio também concorda. Então, pronto. não. Ele não vai ser do contra aqui. Nós dois já estamos concordando. Aí tu vai vir aqui agora falar que é do contra. Toda unanimidade é boa. Toda unanimidade é boa, já dizia o poeta. É boa, né? Isso aí. Tu não vai vir Só aqui ser do contra agora, né? Não é do contra porque bem. Eu tô aqui pra aprender, porque são proporções. Por exemplo, se eu for contra o pastor andar de carro blindado, também tem uma família cristã de classe média para sistema de casa. Dosagem, né? Câmera, cerca elétrica. Então, isso faz parte do contexto social que nós temos. Então, faz necessário sim. Agora, a gente vai... A maioria dos pastores eles atuam além, extra, não estão ali com segurança porque eles pregam. E alguns também militam em outra área. Por exemplo, tem aqueles que entram na política, que enfrentam determinados segmentos, tem aqueles que de alguma forma atuam combatendo violência infantil, grupo, pedofilia. Eles faz necessário. Agora, um pregoeiro da palavra, alguém que só prega a palavra. Não, porque eu prego a verdade. Isso aí. E é isso. Então, eu também penso dessa forma. Creio que a gente foi bem, vocês no caso também, os senhores, bem esclarecidos na opinião. E não é difícil, foi o que eu falei, não é um tema difícil, é uma questão de entendimento, que é bom, sobre até onde eu posso levar algo que não interfira na minha dependência em Deus. E a terceira questão aqui para eu encerrar, sou o teu grandíssimo galardão. Isso aqui é muito... E além de eu não colocar nada na frente da minha dependência física, né, estrutural, frente de Deus, eu também não posso colocar minha dependência financeira, aquisitiva ou profissional em alguma coisa que esteja acima de Deus. Eu sou a tua recompensa. Essa é a expressão. Abraão, eu sou a tua recompensa. Galardão é recompensa. Galardão é honra. Até ministrei isso no domingo pela manhã agora, que passou, quando eu falei sobre a multiplicação dos pães, e a gente percebe ali algo muito crucial, que a multidão investe tempo também. Eles ficam ali, o sol já estava indo embora, os discípulos sem ter necessidade, falam assim, despede a multidão. Jesus disse, não. Dá-lhe voz e de comer para eles. Então, o mesmo lugar que eles investiram o tempo, a atenção, o mesmo lugar que eles foram providos. Eu não sei se essa expressão é literal, mas eu posso até interpretar um pouco dessa forma, porque o Senhor fala para os discípulos, organize a multidão e façam eles se assentar sobre a relva em grupos de 100 e de 50. Quem sabe a multidão já estava até em pé para ir embora já. Disse, não. Onde planta, colhe. Tenta que vão ser servidos. Não era uma obrigação de Jesus, é princípio. Então, ele foi a provisão para aqueles que nele investiram. Tempo, educação,
a fé, né? Então aqui concernente a Abraão é a mesma coisa. Abraão, eu sou o teu galardão. Tanto que eu vou tocar agora novamente na questão da guerra. O que o rei fala com Abraão? Abraão, do dinheiro, te dou ouro, te dou prata. Abraão, não. Eu quero as pessoas. Para que tu não digas, eu enriqueci a Abraão. Foi o que ele falou. Porque ele entendia, não, a minha recompensa só vem de um. Porque realmente o homem não tem condição de recompensar o outro. Pode recompensar numa medida considerável, por bom senso, por amizade, por mérito, mas galardoar só Deus. Tanto que só dá condicionado a ele. É a honra devida. Eu posso te dar algo que você pensa que merece, mas eu nunca vou dar na totalidade do que você merece. Só Deus tem essa condição. Só Deus. Tá entendendo? Então quem tem chamada tem que entender isso. O homem vai te honrar limitado, irmão. Pode ser um pastor, ainda mais você que prega. Já passei muito por esperar a honra do meu líder, na proporção que eu acho que o homem nunca vai te dar. Acha que você merece. O único que sabe é Deus. Então Deus já está falando para Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. E eu falei sobre isso na ceia, sobre a distribuição das terras. Josué está distribuindo terras e vai ameaçar se atrever a dar uma posse para os levitas. Deus falou assim, diga para os levitas, eu sou. Os levitas não é como a gente chama, não use. Poderiam até fazer isso. Davam casa de Berrimique, tabernáculo, e trabalhava na casa. E Deus falando para Josué, não se atreva. Eu sou o galardão dele. Uma bênção aqui é muito pouco para eles. Por quê? Eles faziam o que os outros faziam. Isso aí é uma questão de... Isso aí. Tá entendendo, pastor? Então, encerrando aqui, aquele que tem chamada tem que entender. Precisa conhecer a Deus em primeiro lugar. Tem que entender que o isolamento é inevitável. Tem que entender que a aproximação me conduz àquilo que vai se... Tem que entender. Deus é como as 3 regras aqui. Ele que engrandece, dá peso ao nome. Ele que protege. Ele... Se carregar essas regras, você vai parar nesse trajeto. Em breve, em nome de Jesus, eu vou lançar esse livro, vou voltar aqui. Estou me convidando. Pronto. E vou anunciar. Orem, me ajudem em oração, porque tudo que é em benefício do reino, uma guerra, é uma batalha. Ainda mais quando se trata da palavra, Já é um tem livro, título. a trajetória de quem tem promessa. Então esse livro, ele é bíblico. Eu sempre uso a Bíblia para falar, para dar uma base ao argumento que eu estou trazendo. É sempre à luz da Bíblia. Eu conto um pouco da minha história. Não dá para falar aqui por causa do tempo, mas é muita coisa. Em 19 anos, mais que não seja lá aqueles anos, né, quantidade alta, mas tempo, como mudou drasticamente, a gente viu diferença devido às mudanças. E é isso. Eu queria que você orasse, me ajudasse em oração. Como eu disse, são muitas questões. Mas tudo, como eu falei, leva a isso. Vou contar uma experiência minha. Ingresso de criança, festa de criança. Meu pai, ele sempre me levou para as igrejas com ele. O pai, ele tem um dom de cura, libertação, né? Um dom explorado. Então ele ficava com velhos. Um é mais novo e o mais velho, eu sou do meio. Mas eu gostava, não sei porquê, mas eu gostava de ir pro... Hoje eu sei porquê. Na época, como criança, eu ia com meu pai, gostava de ver os outros caindo, ele orando. Eu gostava. Parece que é algo que já vem quem tem chamada. Costumo dizer, quem tem chamada sempre vai ter um sentimento sobre a área que Deus tem uma chamada na vida dela. Sempre vai ver um interesse maior. Quem tem chamado para louvar vai sempre ter um interesse maior por música. Quem tem chamado pela palavra sempre vai ter uma boa atenção à palavra, vai ter uma curiosidade em cima da palavra. O chamado, ele te atrai, essa é a verdade. E eu ia com meu pai, às vezes meu pai me botava para louvar, eu sempre louvava o mesmo louvor.
Acho que é Trazendo a Arca. Faz chover, abre as comportas. E o fogo caía, varão. Eu sem entender nada, eu só louvava. Aí teve um dia, começou a festa no Ministério do Leblon, na Cidade de Deus, a igreja onde eu fui criado. Festa de criança. Cara, até hoje eu não sei o que a pregadora pregou, não tinha muito entendimento das coisas, né? Acho que eu tinha uns 7 anos assim. Só sei que tava tudo chorando. Algo me arrepiando e eu chorando também. Aí um amiguinho meu, foi a partir dali que eu comecei a me, igual Abraão, a ter curiosidade sobre Deus. Porque eu já estava sentindo emocionado, envolvido pela glória de Deus, algo ali, já estava me impactando. Ele me abraçou, eu lembro até hoje. Falou assim, Gabriel, chorando. Tem uma voz falando no meu ouvido, até eu ficar arrepiado. Dizendo assim, eu te amo, mandando eu te dizer que te ama. Tem alguém falando comigo no meu ouvido e eu olhava pro lado, só tava eu e ele abraçado, assim, que o pregador pediu para as crianças se abraçarem. Hoje, infelizmente, pastor, não há mais ministração em cima das crianças, infelizmente. Eu peguei essa época. Então, a irmã no congresso ministrando e ele falando, tem uma voz aqui falando comigo que te ama, me abraçando, eu desabei. Deixa eu... Só que aquilo despertou uma curiosidade. Aí, fui batizado nas águas. Eu não sei te explicar, literalmente, como que eu amadureci isso em mim ao ponto de querer usar social aos jovenzinho. Botar o social, botava a roupa do meu pai e ficava pregando no quarto, sozinho. A roupa 10 vezes maior do que eu. Cara, meu pai nunca perguntou, me deixava. Até que teve um dia que eu fui pro monte com a galera, eu tava alcançando os 13 aninhos de idade. 13 não, 12 eu comecei, 11 aninhos de idade, fui pro Cardoso Fonte. Meu amigo já pregava. Então, nesse dia, ele tinha chegado de uma pregação e a gente ia pro monte. A gente subia meia-noite e descia às 5 da manhã. Os pais deles cuidavam de mim, então meu pai e minha mãe ficavam descansados. Eu coloquei o terno dele. Quando eu coloquei o terno dele, até hoje eu lembro disso. Eu coloquei o terno dele e entrei na sala, a mãe dele bradou. Deu um brado de mistério. Ela teve uma visão comigo na hora que eu coloquei o terno. Eu arrepiado, tipo assim, sem muito entender essa questão. Beleza. Ela falou as promessas e me levou pro monte. No monte, eu me agarrei a uma pedra. Não, fiquei naquela pedra ali a noite toda, não sei como, pastor. Mais de 4 horas orando, falando, chorando, cantando, chorando. E todo o tempo, que naquela época tinha arrebatamento mesmo. A pessoa deitava, levantava e tinha algo para entregar para todo mundo. Era algo profundo. Entregaram para mim sobre aquela noite. Beleza. Foi amadurecendo em mim. Isso vai acontecer com você. Vai ser atraído e as coisas vão acontecendo mesmo que você não entenda. É natural. É você pegar um pouco do entendimento do que está acontecendo, primeiro você experimenta. Essa é a verdade. Primeiro você experimenta, depois Deus esclarece. Beleza. Passou um tempo, eu fiquei sem ver esse meu amigo, então diminuiu a frequência da ida aos montes. Eu comecei a voltar mais à vida natural de uma criança. A bola, a pipa. Aí eu vim numa igreja, aqui mesmo no Gardênia, a fim de conhecer uma menina. Não fui pra cultuar não, irmão. Fui mesmo pra conhecer uma menininha. Fui até de bermuda nesse dia. Eu conto isso quando eu vou fazer, ministrar, né, sobre dons, eu falo. O homem não tem como agendar o avivamento. O homem não tem como agendar a ação de Deus. E eu fui, de bermudinha, porque tava conversando com a menininha, encontrar com ela no final do culto pra dar aquela bitoca, né, coisa de criança. Mas era criança. Não sei que... Eu só sei que tava no momento de efusão da mensagem, alguém me abraçou. Quando essa pessoa me abraçou, eu fui batizado na mesma hora. Você falar em mistério. Fui pra ficar com a menina e acabei que eu fui batizado com a Espírito Santo. Só Deus, varão. A partir dali, varão, comecei a ter sede pela palavra. Não entendia nada da palavra, mas eu li. E na minha época, a gente não tem hoje, não tinha um recurso que a gente tem. Na minha época, o livro desse era muito caro, muito raro. Hoje você tem PDF. Alguém te manda um livro aí que você canta tanto que alguém te manda, vou te mandar aí. Rápido. Na minha época, era
revista de escola dominical e Bíblia. Era o recurso que eu tinha. Então, comecei a ler, e não entendia nada, até que eu comecei a ver aquelas letrinhas que ficam no meio da Bíblia, que são referências. E quando eu aprendi que aquilo ali me leva, eu ia lá no versículo que aquela referência dava. E quando eu ia lá naquele versículo que aquela referência dava, eu entendi esse versículo. Deus abriu meu entendimento dessa forma. Então ali, sozinho, comecei a ter. Então quem tem chamada, vai chegar um momento que as coisas para ele vão começar de maneira espontânea a acontecer. Tem pressa. Esse negócio que Deus tem pressa, isso aí não tá na Bíblia. Deus não se atrasa, como é que ele tem pressa? Aí eu... Pressa pra quem tá atrasado, varão. E aprendi uma forma. Teve um dia que eu fiz uma oração tão... Eu quero na minha vida é ser pregador, porque meu amigo pregava, varão. Prega até hoje. Mas eu achava tão, sabe, tão maneiro, tão diferente pregar. Eu indo pra casa dele, eu falei, pregador, não quero mais nada. Eu falei assim pra Deus, eu lembro, varão. Para eu comecei... Aquela época que Gideon estava no auge, né? Aquele sonho de pregar nos Gideões. Toda aquela questão de... Realmente tinham pregadores que influenciavam muito. Né? Uma geração. Nossa época. Pô, eu peguei uma época boa. Nesse sentido de referência, de busca, de intensidade. Época de intensidade, essa é a verdade. Então, como eu falei, as coisas vão acontecer de maneira natural. Então, o meu conselho para quem está começando, para quem até agora tem tido dificuldade para desenvolver isso, só deixa fluir. Tenha na posição, mantenha um foco. Eu falei no começo. Eu procurava entender, procurava me encher. Esperava ninguém me convidar. Eu decidi isso. Trancava no quarto. Às vezes fui chamado de quadrado, de doido, maluco, de atrasado. Mas quando você está focado e vivendo, porque você vai viver, Deus não vai deixar você sem viver experiências, você vai viver. Aquilo ali te alimenta, cara. Então a minha vida foi criando, ministerialmente, foi criando forma devido a isso. Meu foco e a minha paciência. Está escrito em Romanos 8. Pode conferir, Romanos 8. Versículos que se seguem ali em Romanos 8, está escrito que Abraão esperou. Salmo 40 é dos salmos mais conhecidos. Esperei com paciência. Quem é que escreveu? Davi. Então, não tem como anular essa verdade. E as coisas vão fluir naturalmente. Seria, na verdade, passo a passo, né? Não é algo assim, instalar, né? É algo que você vai passo a passo descobrindo, vai revelando. Eu falo isso com amigos que estão começando e falo isso com a minha esposa. Ela me vê pregando, né? E fala, poxa, você pega uma palavra, você anda a Bíblia toda. Eu falo pra ela, minha resposta sempre é a mesma, mas eu não comecei assim. Eu já li a Bíblia toda e não consigo pegar uma palavra. Hoje eu consigo uma palavra andando na Bíblia inteira. Mas, ó, eu não comecei assim. Já teve vezes de eu ficar trancado no banheiro pra não pregar. Foi a segunda vez que eu preguei na minha vida. A primeira foi no talo. Pá! Só lembro que eu tava chorando e falei sobre Abacuque 3. Isso que eu lembro até hoje. Mas na segunda vez, devido ao que eu vivi na primeira, eu não queria. Aceitei o convite na empolgação. Cheguei aí pra igreja, me atrasei o máximo possível pra ele passar pra alguém pra pregar. Mas ele segurou a igreja, o pastor. E eu cheguei, ainda fiquei trancado no banheiro. E os irmãos, varão, o pastor tá te chamando pra pregar, varão. E eu trancado, varão. Eu falei, eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Varão, o pastor deu oportunidade pra alguém. Desceu do púlpito. Foi até lá, bateu. Eu falei assim, meu filho, eu não termino o culto enquanto você não subir. Pode ficar aí à vontade. Eu, quer saber? Eu bati assim, ó. Eu vou lá mesmo, não tem jeito não. Fui. Tá entendendo, pastor? Tudo tem um começo. Tudo tem um meio. Tudo tem um... Entendeu? Então, resumindo, é isso. Deixar fluir. É isso aí. Deixar fluir. Ainda tenho muito que aprender. Eu não tô dizendo que eu cheguei no ápice, tô muito longe do ápice. Mas é uma regra que eu carrego comigo. Também não tô bem distante do começo. Entendeu? Então, pastor Wesley, o conselho que eu deixo aqui terminando a minha fala
para quem tem chamada, é a coisa que mais mexe com a gente. Deus possa continuar abençoando a Amém. vida do pastor Gabriel. E ele lançar o livro, já está mais do que Amém, com convidado. certeza. Está mais do que convidado para estar vindo aqui. A gente está fazendo aqui um evento, né? E aproveitar também, quiser deixar aqui também os seus contatos, fazem para poder levar para a palavra de Deus, Amém. a palestra, Uhum. para ter contato aí. Então, Eu Passar. quero louvar a Deus, né? Porque momentos como esses são especiais. E pedir ao Senhor que continue dando força. E que os senhores são pessoas de Deus, são sérios, são pastores, né? E esse propósito é louvável, tá? Conversar sobre a luz da Bíblia Sagrada. Que Deus possa dar todos os recursos que vocês precisam para isso. Continuar evoluindo e crescendo. Quero profetizar a vida de vocês. E nos mínimos detalhes Deus vai cuidar desse projeto. Amém? Nunca esqueçam disso. Nos mínimos detalhes Deus cuida. Minha gratidão pela honra de participar desse podcast. Você que assistiu aí, receba tudo que foi falado aqui, aprenda, coma, use, somente pratique, que é crucial para quem tem chamada. Você que tem visto meu ministério, tem recebido parte de Deus, se ele quiser fazer um convite para que eu atenda isso na sua igreja, no seu ministério, precisa somente ser literalmente ao templo, né? Pode ser qualquer lugar, algum estabelecimento, um ar livre, alguma coisa do tipo. Estou à disposição, eu amo fazer o que faço com carinho. Na medida do possível, eu creio que eu vou poder atender. Número de contato é o 21 979 66 7886. 21 979 66 7886. Você pode ir lá no meu Instagram, Pastor Gabriel Gomes, é PR minúsculo e 2 S no final, tá? Você vai me acompanhar lá através de vídeos, também os lugares. Ministrar e querendo ir também, está lá para ouvir a palavra de Deus. É muito prazeroso cultuarmos a Deus juntos. E Pastor Wesley, Pastor Nilson, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por esse carinho, por esse convite. Eu amo fazer isso. Peço a Deus que nos dê mais oportunidades. Em breve, em nome de Jesus, eu retornarei aqui. Ó, cobra deles aí, pelo amor de Deus, para falar do livro, lançar o livro. Bom, e não esqueça os 3C que foi falado aqui, né? Compartilhe, comente, curte. Isso aí é nova, Varão. Gostei disso aí. Para que pessoas possam ser alcançadas também. Se você conhece um amigo, uma amiga, um colega, uma palavra, algum dos trechos aqui falados, o assunto, pode mandar. E que você vai ser também um instrumento de Deus através desse ato. Bom, pastores, muito obrigado. Eu agradeço de coração, minha casa agradece. Deus abençoe vocês.